Não uma caixinha fora do operacional. O operacional, ele tá dentro da estratégia. Ele puxa a estratégia. Entender que essa mão na massa é o que vai te fazer capaz de sentar na mesa e questionar uma estratégia. Olá, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. Hoje a gente trouxe uma pessoa que é representante fiel de um RH estratégico e da liderança sustentável, com muitos anos de experiência em ambientes corporativos e hoje atua como consultora, mentora e docente. Eu tô falando da Marcela Freitas, uma mineirinha arretada, apaixonada por gente, aprendizado contínuo e pelo desenvolvimento de lideranças. Ela tem mais de 16 anos de trajetória em multinacionais, consultorias e atendimentos individuais, com passagens por setores como o agronegócio, a indústria, telecomunicações e serviços. Marcela é fundadora da MF Desenvolvimento Humano, onde atua como parceira estratégica de empresas e executivos, ajudando a transformar desafios de pessoas e cultura em oportunidades de crescimento e resultados sustentáveis. Seu olhar é plural e integrado. Ela une psicanálise, coaching e metodologia de gestão de pessoas, o que permite gerar insights profundos e, ao mesmo tempo, aplicáveis no dia a dia dos negócios. Sua marca registrada é a capacidade de equilibrar gente e resultados. Para ela, o RH deve ocupar um papel protagonista dentro das organizações, deixando de ser apenas operacional para atuar como parceiro estratégico. Capaz, obviamente, de influenciar estratégias, fortalecer a cultura e impulsionar carreiras. Marcela é uma voz ativa na formação de novos líderes, seja por meios de programas corporativos ou de mentorias individuais, sempre com o propósito de gerar impacto, sustentabilidade e crescimento para a empresa e para as pessoas. Ufa, seja bem-vinda, Marcela! Olha, eu estou até assim, eu tô com medo da Marcela. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né, a confiança, o espaço, muito obrigada Que bom. Mesmo. Marcela, a gente faz uma autodescrição antes da gente começar as perguntas. Perfeito. Então eu vou começar por mim hoje, que quebrei o padrão. Muito eu bom. Estou de vestido verde. Arrasou. Tênis. Sempre elegante. Tênis. Belíssima. Muito obrigada. Acessórios dourados. Eu tenho o cabelo na altura dos ombros, porque eu cortei. E sou morena. Dani. Muito bom. Hoje eu estou de tênis marrom, mas a calça preta continua, né? Marca registrada. E uma camisa social cinza, de manga longa. Sou branco, tenho barba e o cabelo tá em vias de ficar grisalho. Olha, chiquíssimo. Tá migrando. Tá vendo? Também, então sou loira, branca. Estou, cabelo também curto, né, médio. Estou vestindo uma jaqueta verde e uma saia, uma blusa preta, sapatos beges. Muito bom, elegantíssima também. Ó, para começar, a gente vai falar do papel do RH estratégico no negócio, tá? Muito bom. Você construiu uma carreira muito sólida, Marcela, em grandes empresas. Hoje atua como consultora e mentora. Em que momento você percebeu que o RH corporativo precisava assumir um papel mais protagonista e não apenas operacional? Eu vou trazer, acho que, em duas grandes vertentes. Uma falando da Marcela, carreira. Então, eu construí a carreira, fiz a carreira em RH em indústrias. Então, sempre frente a RHs de ponta, que a gente chama. Cuidando da parte de manufatura, né, as fábricas, operações. Então, onde toda a coisa ali acontece, né, de fato. E o que eu percebia muito? Então, como eu começando como estagiária, eu tinha muito essa percepção que as grandes decisões, elas aconteciam, né, no board ali da empresa, mas quem executava, muitas das vezes, até chegar na ponta, onde você percebia ali as diferenças do que se planejou. Expectativa e realidade. Expectativa dessa realidade. Um hiato, né, gigantesco. Exato. Interessante isso. Era uma dor gigantesca. Por quê? Não se falavam, não perguntavam. Como é que a gente transformava algo que
tinha ali uma decisão para chegar até na ponta, permeando todas as camadas da empresa. Então, desde muito cedo, já como estagiária, isso me incomodava muito. Então, eu via as grandes movimentações, mas a ausência do RH sentar na mesa para falar como um todo do negócio. Então, isso já me provocava desde muito cedo. Então, ali eu já tinha um bichinho, opa, falta o RH sentar na mesa para as decisões do negócio. Está faltando o nosso papel. Porque se não perguntam para nós que estamos aqui frente ao, na base, na operação, como é que essas decisões elas estão sendo feitas e sempre tinha um problema na execução final. Ou seja, cadê o alinhamento ali também? Exato. Então ali aquilo eu já falava, é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar nessa cadeira, eu quero entender como é que chega. Eu vou pro board. Eu quero ver, porque eu quero entender por que não se fala aqui, né? Com quem tá fazendo acontecer, né? Para ver se é a melhor decisão ou não, se alguém tem uma visão diferente, se a gente vai permear todas as camadas da empresa, né? Então ali foi o meu grande combustível para buscar e entender um pouco mais desse RH estratégico. E eu construí, né? Então sempre eu gostava muito do negócio, então eu me envolvia muito com os gerentes. Eu queria entender de finanças, eu queria entender dos indicadores financeiros do negócio, de planta. Eu ia para reunião de operações, com gerente industrial, com gerente de melhoria contínua, de inovação, para poder falar a linguagem deles. Você foi a deles. pedrinha no sapato dessa galera, hein? Fui, mas ao mesmo tempo, eu fiquei apaixonada. Eu falava, os gerentes, né, da produção, eles brincavam comigo. Daqui a pouco a Marcela vai fazer transição de carreira, né? Ela não vai, né? Mas por quê? Eu cada vez mais ficava próximo da realidade do negócio. Porque não que se cria numa sala corporativa que vai dar um efeito, e onde a gente está falando de 80% da empresa, ela está numa operação. Na operação. Então, aquilo me incomodou e foi meu bichinho desde muito cedo, para buscar entender o que era esse tal de RH, de negócios estratégicos. E eu falava, nada mais do que a gente olhar essas decisões e fazer esse movimento, né? E fui construindo passo a passo. Mas eu vejo um marco também na era do RH pós-pandemia. Né? Então, acho que a pandemia, ela mexeu com toda uma estrutura, aí RH, vou falar, né, nós como profissionais, de entender de transformação cultural, porque tudo que era e funcionava muito bem, de um dia para o outro, parou de funcionar. Líderes distantes, equipes em casa, saúde, bem-estar, relacionamento, doença. E aí, quando a gente fala de relações humanas, tudo que a gente tinha como, né, as boas práticas, elas deixaram de... Todos os profissionais foram desafiados. E foi do dia para a noite. Algumas áreas um pouco mais, né? Exato. Mas eu falo que a de RH foi... Sem dúvida. Agora, Marcela, você relatou pra gente aqui um inconformismo positivo, né? Você trouxe fatos, dados, na verdade, né? Uma realidade que acontece. Por que você acha que essa realidade sempre esteve presente, né? De o RH não sentar ao board, do RH não conseguir traduzir as estratégias para a operação, não participar da construção das estratégias, não é só traduzir, Exato, né? Nós somos convidados para implementar. Exatamente. Mas não para co-criar. É isso. E aí o que eu escuto muito ainda dentro, né, das organizações, e acho que é a grande missão que a gente tem a vencer, que o RH não é área suporte. Exatamente. Então é a grande fala que eu ainda escuto. Né? O RH ainda era suporte. E quando você vai de fato olhar os desenhos organizacionais, tá lá o RH. Área, né? funcional. Área funcional. No desenho da estrutura, no design organizacional, ele está lá. Sim. Né? Então ainda quanto mais a gente ainda fortalecer essa área suporte, mais a distância ainda se cria dessa cocriação. E aí você vê pega exemplos de fusão, de processos grandes mesmo de movimentação cultural, fazer um IPO, enfim. Chama o RH depois que está tudo pronto, muitas das vezes. E a gente está falando de movimentar uma companhia toda. E o RH muitas vezes fala assim, senhor, e vai lá e executa, e muitas vezes sem questionar, né, Marcelo? Exato. Então a gente tem uma missão muito grande em sair. Os organogramas são desenhados assim, mas a busca do profissional por sair desse local, ele ainda é grande, ainda tem muito a percorrer. Uma coisa que eu achei muito interessante na hora que você estava falando sobre a sua carreira, né, é que assim, a gente fala muito sobre RH, ser estratégico, já foi temas abordados em outros podcasts que nós já gravamos, mas a sua descrição da sua carreira é exatamente a receita que a gente deveria indicar para que as pessoas
desta área pudessem seguir. E uma coisa que chamou muito atenção na sua fala é o inconformismo, que a Milena falou. Então, assim, o RH tem que levantar, tomar iniciativa e muitas vezes até nadar contra o que está no organograma, né? Sim. Porque às vezes o organograma ele é desfavorável. Ele diz para você ficar sentado fazendo só o que é operacional, executando. Né? Mas não, peraí, calma. Deixa eu entender da operação das finanças, que você falou que participava das rodas, né, de discussões para tentar se inteirar essa vontade que você tinha, né? Perfeito. E isso é ser um RH estratégico. E o profissional entender a evolução também dessa maturidade. Senão eu falo que vira clichê também, né? Que é RH estratégico. Então eu comecei hoje já que, eu já sou RH estratégico. Não, gente, a gente precisa primeiro ser o operacional. A gente só não pode morar lá eternamente. E fazer o operacional bem feito, né, Exato, Marcela? porque um operacional bem feito, você abre essa visão para... Então, gente, deixa eu contar da minha operação, pegar essa estratégia e encaixar na minha operação. Se eu não conheço a operação, tudo que vier eu não questiono, eu não consigo, né, falar isso não vai dar certo, isso vai, isso funciona, isso não funciona. Não, acho que perfeito. E quando você conhece, né, pelo menos eu penso assim, o operacional e faz bem feito, automaticamente a estratégia ela precisa entrar. Porque senão você não consegue ir para o próximo nível, sabe? Exato. Avançar. Eu falo isso muito para o meu time de alunos, né, na pós. O RH estratégico, a gente não é um papel ele não é uma caixinha fora do operacional. O operacional, ele tá dentro da estratégia. Ele puxa a estratégia. O que não pode é nós morarmos nesse operacional com uma visão limitada. Mas conhecer uma operação é extremamente estratégico, porque só assim você é capaz de questionar. É correto, é isso que eu ia falar. É correto, então, afirmar que, assim, você dominando e conhecendo bem da operação, como RH, isso te ajuda muitas vezes nas argumentações ou até mesmo ganhar credibilidade perante aqueles momentos em que a estratégia vem de cima, né? Perfeito. Para você começar a ser ouvida. Eu acredito. É isso. Isso foi uma coisa que ajudou nesse processo de ocupar um espaço estratégico. Você conquistou um espaço estratégico porque você dominava a operação e as suas orientações, porque você dominava a operação, passou a ser ouvida e falou, não, peraí, tá dando certo, o que ela tá falando é pertinente, nossa, essa mudança de rota que ela propôs fez com que essa estratégia funcionasse. Opa, então peraí, vem sentar junto com a gente na mesa estratégica. Exato. Isso é interessante, porque para quem tá ouvindo a gente, né, a gente tem falado muito sobre o que fazer para ser estratégico. Tá aí uma dica. Tá aí, é isso. Domine a operação para você ter poder de argumentação e voz ativa numa mesa estratégica. Isso é tão importante porque, e eu tenho como exemplo, então, os gerentes começavam na época, você já validou com a Marcela? Eu era só, tava ali, eu ainda era assistente, mas o quê? Eu conseguia falar se aquilo funcionaria, fazendo uma análise de 3 turnos, de jornada, de entendendo quais as características da cidade, da cultura da população dali. E por quê também, né, Marcela? Porque você percorria todas as áreas, né? Você consegue entrar em cada uma das áreas e ouvindo as pessoas. Exato. Né? E fazendo essa interconexão, né? Perfeito. E aí é o que eu falo que é uma operação tão estratégica, né? Não deixa de ser. Isso. Que é diferente, eu falo isso também muito para meus alunos, né? Para você ficar lá enchendo bexiga, aí é uma operação, é legal, é importante? É o detalhe, acrescenta, fica bonito e faz parte do nosso trabalho. Mas o que é essa operação? É descer na planta, é ouvir o operador, é falar com o time de finanças, é circular. É entender o porquê da bexiga. É o porquê, a bexiga ela é o detalhe. Por que a bexiga tá lá? Né? E é importantíssimo, né? Ter todas essas ações. Mas entender que essa mão na massa é o que vai te fazer capaz de sentar na mesa e questionar uma estratégia. Então eu falo, tem que passar por ali. Questionar e ser agente de transformação. Porque só questionar também não adianta, né, Marcela? Exato. Precisa ser agente de transformação real, né? E você vai ganhando essa voz ativa. Sim. Porque você se mostra relevante, como aconteceu no seu Foi. caso. Eu falo que eu tenho admiração pela minha... me criei em indústria, então... Ô Marcela, né? Então... aquilo que te incomodava na época que você estava começando a carreira, que você comentou aqui, né, de que era, poxa, a estratégia não está funcionando, né? Você viveu na pele a mudança desse cenário? Você ocupando essa função mais estratégica, dominando a operação,
Você viu as empresas passarem a desdobrar a estratégia com mais eficácia? Então você é prova viva de que funciona isso ou não? Funciona, sou Olha aí. prova viva, tá? Então, Validou o processo. Eu tinha uma meta, né? Que quando eu comecei na área de gestão de pessoas, eu falei, eu vou me tornar líder até os 30 anos. Era a minha grande missão de vida. Caramba, legal. Eu consegui com 28, É. né? Então, e eu brinco que dentro da minha trajetória profissional, essa paixão, né? Isso me fez sentar nas mesas, sendo a mais nova, a mais jovem e ainda mulher. Tinham três desafios. Legal. Tudo A ao mesmo liderança, tempo. a juventude e o gênero feminino. Tudo. Mas o que Muito eu legal. tinha? Eu tinha uma operação ao meu favor, porque eu criei muito relacionamento com uma operação. Então eu sabia como é que essa operação funcionava. Você Eu construiu entendia. reputação, Marcela. Exato, eu tinha 80% da empresa, né? E aí o que eu fiz? À medida que eu fui crescendo, aí a gente ia equilibrando essa participação e a estratégia, né? Então, eu fui evoluindo. Então eu fui fazendo para júnior, pleno. Naturalmente o quê? Eu vou me distanciando de uma operação, mas eles sabiam que tinham essa base aberta comigo e eu acessava eles a todo momento. E aí eu venho me aproximando jamais dos líderes. Você sai da operação, mas a operação não Né? sai de você. E nunca e nem deve. E eu acho que qualquer diretor executivo ou CEO, se hoje ele não transitar, se ele não tiver a liberdade ou o tempo de descer numa Sim. operação, Nós até falamos aqui recentemente com uma outra speaker, sola de sapato. Uhum. É conhecer os seus colaboradores. exato. Conhecer o seu negócio na base. Exato, frequência. Muito bom, essa frequência, escuta. sem dúvida. Então e aí esse processo de tempo de carreira, né? Então, à medida que quanto mais você vai sentando na mesa de discussão dessas metas, mais que a base você já conhece, você vai equilibrando essa participação, você vai ampliando a visão, Sim, né? Sobe sim. mais um andar, você vê mais Vai um passando pouquinho. de nível. Vai. Mas eu diria hoje para os RHs, né? Por onde eu começo? Domine a operação de onde você está. Boa dica. Agora, Marcela, para as empresas que já têm um RH mais amadurecido, né? Onde você identifica esse gap estratégico que ainda persiste, né? Porque se não persistisse, a gente não estaria há tanto tempo falando o RH precisa ser estratégico, o RH precisa ser estratégico, né? Onde que o RH ainda é visto como suporte, mais do que coautor mesmo de estratégia, né? E qual que é o maior impedimento para ultrapassar esse gap? Né? Ou seja, a partir do momento que a gente sabe aonde está o gap, como que a gente vence ele? Olha, eu acho que mesmo as grandes estruturas, a gente pega aí, né, uma robustez, eu acho que ainda acredito, né, que transformar as informações de recursos humanos ainda em dados e números ainda é um grande desafio para o RH. É o famoso People Analytics. Então a gente está avançando muito nisso nos negócios, mas até os grandes têm muita... Porque a gente trabalha com algo que é tão intangível quando a gente entra na área de recursos humanos, porque a gente vem para acalmar, trazer as emoções, a humanização, os processos, e aí essa identidade. Então a gente tem essa crença meio que para virar a chave. Mas transformar isso tudo em inteligência de negócio, que eu chamo. Que então o marketing, ele tem muita clareza quando ele senta na mesa e fala onde ele vai estar o indicador de retorno quando ele perde um investimento. Sim. O financeiro é a mesma coisa, Sim. né? Área de produção, qualidade. Aí quando o RH senta, aí trava. Então eu acho que ainda nós temos não é uma área que cresceu com métricas e indicadores, Exato. né, Marcela? Não vem. Então a gente está Pelo menos não identificando. estratégicos. Né? Não. Mesmo então os RHs ainda estruturados, e olha, né, tenho aqui, passo ainda por grandes potências, transformar isso tudo que eu chamo de inteligência de negócio ainda é um desafio. Agora, quando a gente olha para indicadores, né, sem ser aquele arroz com feijão que a gente já conhece, indicador de turnover, indicador de absenteísmo, quais outros indicadores você acha que o RH precisa olhar? Primeiro deles, mapa sucessório. Eu falo que mapa sucessório e que é a dor das companhias. E pouco se fala. Porque tem um tabu em cima disso, né, também. Né? Então, primeiro que é o ROI, investimento e desenvolvimento e liderança. Então, tangibilizar isso. Então, quanto nós estamos investindo por líder, quanto nós estamos investindo pelos líderes, né, estratégicos, os táticos, operacionais? X.
Como é que nós vamos medir isso com o retorno disso? Desses X líderes, quantos foram promovidos internamente? Quantos estão mapeados como sucessores? Quem vem na linha de sucessão dentro da companhia, né? Eu falo que a gente tem que ter um mapa sucessório, que é olhar para cada função, determinar se ela é estratégica no sentido de crítica ou não, mas olhar quem ocupa essa posição de imediato, em 1 ano, em 2 e em até 3. Agora, Marcela, por que você acha que plano sucessório ainda eu vou usar a palavra tabu, mas talvez não seja isso, mas é sempre o programa de amanhã. É sempre o programa que, olha, não é para agora, a gente deixa para o plano do ano que vem, daí chega no que vem e fica para o próximo. E as empresas vão postergando um plano de sucessão. Primeiro, tem que vencer o tabu de falar de sucessão, porque ainda é algo que gera mais medo do que entender que isso é crescimento, né? Preparar as pessoas para sair, mas sair olhando, né, que você vai ocupar uma nova posição. Mas o que? A empresa movimentar, e dentro de quando a gente vai falar de mapa sucessório, a gente tem que provocar uma outra competência que eu sou apaixonada, que é o auto. Então, é o autodesenvolvimento. A gente precisa provocar no time também que a carreira, quem cuida é você. 50% é você, 50% a empresa promove. Né? A gente tem que mexer nessa dor ali um pouquinho. E muitas empresas têm medo. Mas e se sair? E se for embora? E se não ficar? E quando você começa a mapear a sucessão, eu vejo ainda que a gente está apagando o fogo do hoje, que é tentar preencher a vaga que está em aberto. Né? Então você vê muito esforço em preencher aquilo, vamos acudir o que está acontecendo. E não tá olhando para futuro. Porque mapa sucessório, aí é o estratégico. Futuro, porque é olhar e falar, olha o nosso resultado na companhia. Hoje, se 50% do time pedir desligamento, a gente não tem nem 70% de pessoas que ocupam de imediato. Ou seja, já tenho mais um gargalo que eu vou ter que buscar no mercado. Em 1 ano, olha para vocês verem, a gente tem aqui 30% que ocupariam. Em 2, em 3. E mapear as funções de maior risco para a empresa, né? Exato. Então, tem que ter todo, mas principalmente dessas, né? E o que é a de risco? É a do core do negócio também. É a do core do negócio, né? Que é aquela que eu falo que a gente tem que encontrar a mosca branca de olhos vermelhos no mercado, né? Então... mas é isso mesmo. Mas nem só por isso. Aí abre uma outra vertente que é extremamente estratégica, que é... Às vezes eu tenho uma função super... normal, vamos pegar de mercado tradicional, que eu tenho muitos profissionais disponíveis. Um gerente administrativo, um gerente comercial. Mas esse gerente, ele desenvolveu tanto a liderança dele, que ele leva um time todinho com ele, se ele sair. Tem isso também. Então aí é o equilíbrio que eu falo do indicador. Performance, e aqui aí entra a parte nossa de recursos humanos, que é a humanização, olhar... O legado que esse líder constrói dentro da companhia. Vai além dos dados numéricos, Exato. né? Agro, né? Vou pegar da minha experiência para falar. É um desespero se um gerente comercial ele vai embora para concorrência. Além dele levar a carteira de clientes, né? Ele leva aí do time todo, que segue ele, que conhece as estratégias que ele monta, como ele trabalha, como que ele atua e segue. Então você fala, esse líder, olha só, ele tem seguidores, ele tem pessoas que ele leva. Ele cumpriu a missão dele de líder. Cumpriu a missão dele. Né? Então, grande líder. Isso que a gente tem que estar preocupado. Opa, então quando você faz mapa sucessório, então fala, eu tenho vários gerentes comerciais no mercado, mas nessa região, nesse time, para trabalhar com essas grandes, produto, com esse né? produto, esse daqui tem que cuidar. Então... Exatamente. E por falar em liderança, né? Já é o gancho para a próxima pergunta. A Gartner aponta que desenvolvimento de líderes é prioridade número 1 para o RH em 2025. Na sua visão, o que diferencia líderes maduros, capazes de sustentar estratégias de longo prazo, daqueles que ainda estão presos à estratégia de curto prazo? Você deu um exemplo básico aqui de fechar a vaga, né? Exato. Eu acho que vai ser justamente o equilíbrio do líder em entender a atuação dele de imediato com esse futuro. Né? Então, se a gente pensar... Ele tem metas que ele tem que cumprir, faz parte do papel dele aqui. Não adianta ele normal. Mas se ele só trabalha para vencer o mês, né? E aí desenvolver essa equipe aqui, vencemos mais um, né? Eu falei, vai começar outro mês. Ele tá deixando de ter essa visão. Né? Aí vamos pegar semestre, anual, 1, 2 e 3 anos do negócio. Então, o líder desenvolve, vou pegar ele mais maduro, ele está a todo momento trabalhando, pensando
vamos para a sustentabilidade da equipe dele, do desenvolvimento dele, no mínimo para fechar o ano. Qual vai ser a estratégia do ano? Quais são os profissionais que eu preciso fazer crescer esse ano no meu time? Quem são os que eu preciso... Quem é o meu sucessor? Agora, Marcela, quando a gente olha para a empresa, né? Quais são os elementos que as empresas precisam levar em consideração para desenvolver esse líder que tenha essa visão? O grande equilíbrio, primeiro falar das pautas, que eu acho que o líder tem que estar à frente, a liderança do futuro, né? A gestão de pessoas humanizada, e aí lembrar que esse humanizado não é permissivo, não é o bonzinho, não é o abraçador de árvores. Popularzão. Não é o popularzão. Mas por quê? Se vive uma pandemia de questões emocionais. E onde isso tudo está estourando, gente? Dentro das organizações. Dentro das organizações. Então, assim, e aí eu falo que a gente culpa muito o líder também, mas ele está pedindo socorro. Ele também ele precisa ser olhado também, eu vejo agora a NR1 que entrou e várias pautas, líder, corresponsável de tudo, mas... E, gente, os líderes estão doentes também, a gente precisa olhar, não ajudar, eles estão pedindo socorro. Sem dúvida. Não à toa, a gente está vivendo um apagão de liderança, não, né? Quantos estão aí? Não quero mais. Não quero. Então, quando eu penso e olho o movimento, e a gente vê as novas gerações que estão chegando, mas eu falo que vai ter uma próxima pandemia, eu acredito que a edição é emocional. A gente viveu uma do Covid, eu acredito muito futuramente, né? Ela está se aproximando. Futuramente, eu acho já está acontecendo, né? Já está acontecendo, Já. Eu concordo. Só que com onde a Dani. coisa está estourando? Dentro das organizações. Porque lá você encontra todas as culturas, todas as crenças, todas as histórias, sob E 5 pressão, gerações diferentes. tudo ao mesmo tempo. Então, gente, não existe matéria na faculdade que ensina sobre isso. Não existe pós-MBA, doutorado. Não existe. Então, quanto mais as estratégias for para falar de gestão de emoções, de gente, de ser humano, porque o líder está precisando dessa aula. Ele vai precisar muito dessa ajuda. Agora, Marcela, como que o RH pode provocar a organização para esse diálogo? Que parece ser tão difícil, sabe? Por mais que hoje os dados estão aí, as informações estão aí, NR1 tá aí para provocar isso, né? Também. Mas como é que o RH pode chamar aí a liderança para essa conversa? Primeiro, ele acho que acredito muito, a gente tem que unir muito com a área de saúde ocupacional dentro das organizações. Isso é extremo, não dá para ser ambas partes separadas. Eu falo que é para trazer o embasamento médico, em primeiro lugar. Então, é nítido o acompanhamento dos profissionais, número de afastamentos, o que esses CIDs representam, números de... para a gente estudar mesmo e ver o comportamento da saúde organizacional. Então, o RH tem que estar ali junto. Aí, de novo, entra lá, né, os números e a gestão de indicadores de performance. Com isso, levar números, dados, estudos por área. Então, olhar por as áreas comerciais, as áreas que têm mais pressão. A gente está tendo mais afastamentos, a gente não tem mais saída, é voluntário, é involuntário. Pega esses números, faz essa análise, é perfil de liderança, não é? Para que montar uma pauta de defesa e mostrar. E fazer isso virar cultura, né? Exato, isso, né? Só que é o quê? A gente vai só na emoção, né? Então, de novo, o nosso papel aqui. A gente vai para o board só falar. As pessoas estão saindo, aqui tá sob pressão, tá tumultuado. Mas o quê? Então aí falta aquele lá, o nosso people. Olha, nós estamos com tantos afastamentos, a gente fez 140% da meta. Enquanto isso representa nisso, Exato. né? Isso. Exato, entendeu? Transformar isso em dinheiro. Porque aí você olha lá, a área comercial bateu aquele mês, 140%, 160% da meta. Cruza com aí... O próximo mês aumentou o número de atestados? Não aumentou. Afastamento? Não teve. Pedidos de demissão? Não teve. Quanto isso custou? Quanto isso custa para a empresa? Exato. Então, quanto que ganha e quanto que perde. Eu acho que assim, né, o RH ajudando a trazer essa clareza, né, a explicar isso, e até mesmo essa clareza de que o time... ele enxerga a empresa aos olhos da liderança, né? Então, por isso que a liderança está tendo uma pressão muito grande de, olha, o seu time, se ele não está bem mentalmente, provavelmente é porque você não está fazendo uma gestão de pessoas adequada. Exato. Mas eu acho que você trouxe um ponto muito importante, eu acho que é uma das primeiras pessoas que trouxe isso aqui, que é o olhar um pouco, peraí, calma, gente, o líder também está precisando de ajuda. O líder também está precisando de ele ajuda. também está com problemas de saúde mental, calma. Total. Né? Tá muito difícil para ele. E aí a gente sabe
inúmeros motivos, né? Não só do momento em que a gente vive economicamente, de pressão, de resultado, mas também o fato de que às vezes o líder é nomeado líder porque ele era um bom operacional, mas ele não tem noção. Ele não foi desenvolvido. Joga na fogueira. E, gente, quando a gente vai falar de saúde mental, é um iceberg tão profundo, né? E a gente está cobrando dele agora e tem norma que ele tem que fazer isso e isso. E ele está desesperado também. Ele fala, né? Eu recebo líderes que procuram por si só a mentoria e falam, Marcela, eu estou em desespero, porque eu não sei se eu tenho que ser psicólogo, se eu tenho que ser líder, se eu tenho que fazer projeto, o que eu faço, socorro. Como que eu lido com tudo isso, então, mais os meus problemas. Exato. Eu trago uma bandeira um pouquinho também, assim, paralelo, com um pouco com a pauta, que a gente está também massacrando os líderes, e não é bem assim. Esse time também está precisando de muito socorro. Exatamente. E independente do apoio que o RH estrategicamente pode dar, eu vou de novo trazer uma fala sua que é 50% da sua carreira é sua responsabilidade. Então, assim, líderes, colaboradores em geral, vão atrás da sua carreira, vão atrás da sua própria saúde mental. Também. Não dependa somente de terceiros. Também, porque é muita coisa. E eu falo muito nos treinamentos. Se a gente topou, está numa posição de liderança, a gente tem uma responsabilidade, claro, super diferente. Eu falo que as costas do líder ela é maior, né? Sempre maior. Então ela vai ser sempre maior. Quanto mais você vai subindo, maior ela vai ficando. Mas ao mesmo tempo, ele também é um ser humano. Então não posso desconsiderar isso e ele também precisa receber o processo de desenvolvimento. Ele precisa entender a autoliderança dele, passar também, para que ele consiga, então, externalizar isso para olhar o time dele. Então, ele está lutando com as batalhas invisíveis também. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, você tem toda a razão. E aí, a gente está massacrando a liderança. E aí, essa liderança está falando, não estou aguentando, está pedindo socorro. A gente vê o boom que aí está acontecendo. Sim, né? sim. Então... Eles estão, na verdade, eu acho que já pediram socorro, não foram ouvidos, né? E já estão se debandando aí, não quero mais, não nasci para isso, não quero isso. Traumatiza. E daí a gente vai lá no mapa sucessório. E aí agora? E agora, José? Só tem gente, né? Possivelmente daqui 3, 4 anos, e aí você fala, exatamente. Epa! E é tanto que mapa sucessório, eu acho fantástico a metodologia, né, de trabalhar. Porque isso vai totalmente em conversa com o planejamento estratégico da organização, né? Então, a hora que a organização fala, nós vamos dobrar de tamanho daqui 3 anos. Opa! E aí agora? Você olha o mapa sucessório e você fala, como que a gente começa a se preparar? Não tem estrutura nem prevista para dobrar o próximo ano, né? Então, como que a gente vai fazer 2 e 3? Aí a conversa começa a ficar boa na mesa, né? Começa. E daí a importância do RH conhecer o negócio. Fundamental. Né? Fundamental. Não, fundamental. Senão, quais habilidades serão necessárias, né? Que tipo de competência eu preciso? Né? Qual é a cultura? Qual é a minha intenção de cultura para poder suportar esse negócio, movimentar esse negócio, sustentar tudo isso? Que líderes que eu preciso ter aqui dentro? E tempo que eu vou levar? Qual é o tempo que eu vou levar? Não é um treinamento, não é uma imersão. Não. Eu desenvolvo aqui, eu tenho aqui dentro o quanto de toda essa força eu tenho aqui, quantas eu preciso buscar fora? Exato. Quais habilidades eu preciso desenvolver? Porque, e quando você olha e mostra esse mapa e desenha essa estrutura, e muitas das vezes ela não participa dessa mesa, desse planejamento estratégico, o próprio board leva um susto, ele fala, nossa, então a gente... E aí é uma decisão muito dura, porque você fala, a gente vai contratar de fora? Pode até contratar, mas você perde em histórico, em cultura, perde um monte de coisa. Em negócio, né? Marca, empregador. Aí você já tem que assumir um outro risco. Então, as estratégias de culturas diferentes, aí já é um outro plano que a gente vai ter que trabalhar e aculturar essas pessoas. Então, vai ter uma linha de rampagem. Tem um tempo diferente. De investimento, de custo. Aí a conversa vai ficando cada vez mais quente. Ai, que delícia, não? Legal, hein? É bom assim. É dessas conversas que a gente gosta aí, tem que estar. E com isso, alimenta a sua consultoria, por exemplo, que está aí para isso. Para ajudar esses RHs a se despertarem para isso, né? Você vem para facilitar essa conversa. Exato, né? Porque e quando porque eu sou apaixonada, eu trouxe um exemplo aqui de uma ferramenta super simples, né? E olha para você ver que você não precisa comprar nenhum sistema, você não precisa ter nenhuma coisa mirabolante, uma planilha de Excel.
simplesmente você montar uma estratégia em cima de algo. E aí a gente falou muito, né, o básico bem feito, ele é extraordinário, você entender onde eu vou alocar, como alocar e o que eu faço com isso. Mas você sabe, Marcela, que às vezes, né, esse extraordinário que as pessoas tanto buscam, tá dentro de casa. Tá ali. Tá ali, né? Olhar. É o olhar, né? É a pro forma negócio. como a gente olha para essa realidade, para esses processos. Às vezes é acertar um ponteirinho do processo. E o próprio RH se provocar, sair dessa visão de imediatismo. E colocar a visão de longo prazo. De longo prazo. Porque ele precisa trabalhar também. A gente cobra da organização um planejamento estratégico, mas nós precisamos ter essa visão também, que é imediato, 1, 2 e 3. Mas você sabe o que é... Acho que eu vou dar um passinho atrás, né? Que é sair dessa coisa do vitimismo, do ponto de reclamação, sabe? E falar... Porque é mais comum você ouvir as pessoas falarem assim, mas eu não consigo ter visão de longo prazo porque eu nem sei para onde a empresa que eu trabalho quer ir. Eu nem sei quais são as estratégias da organização. Né? Mas o quanto de você não saber é responsabilidade sua profissional de RH. De novo, 50-50. É o 50-50. Porque se você se desafia a conhecer uma operação, eu volto lá no comecinho. Olha a estagiária Marcela indo atrás. Você tem material, gente, suficiente para criar coisas. Tem, você não precisa nem falar aqui. Não, eu falei, às vezes está dentro de casa. É só você olhar para isso, né? Ter um olhar atento, né? É uma pergunta de $1 milhão. Assim, Marcela, de uma maneira bem simples e resumida, qual é a missão do RH da sua visão? Porque às vezes, talvez, nem todo profissional tenha clareza disso, sabe? Se você puder dar um empurrãozinho para quem está assistindo a gente, qual que é a missão, afinal, do RH? Essa pergunta é de 1 milhão mesmo. De 1 milhão. E eu tenho certeza que cada um que sentar aí vai responder de uma forma. Sem dúvida. Mas eu acredito que vou tentar resumir numa resposta de 1 milhão também, né? Tchan, 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 tchan. Só acredito que o nosso grande papel é falar do ser humano, mas como é que é traduzir o resultado através do ser humano, né? Então eu resumiria isso. Tá? Traduzir o resultado através do ser humano. Então, isso. Eu resumiria isso, né? Porque não existe o resultado sem o ser humano. Não, ele que movimenta o negócio. Né? Mas o que? Não adianta existir só o ser humano e não ter resultado. Não. E quando a gente fala de empresa, eu não vou ser clichê de falar que a gente vai ter uma empresa, as empresas vão existir porque elas têm que ser só humanizadas. Tem que ter resultado, é o negócio, é sustentabilidade, você tem folha, você tem pagamento, você tem... vou ser vida real. Mas o quê? Eu gero resultado através das pessoas, né? Então eu resumiria isso. Então aí, desculpa eu te interrompi, mas então assim, a gente está falando de resultado e a gente está falando de ser humano. Então o RH ele precisa estar próximo das pessoas e precisa estar próximo do negócio. Por isso aqui nós somos apaixonados. Entendeu? Esse é o RH. Agora sim, né, Dani? Né? Olha, só que o RH tradicional, né, aquele que a gente conhece desde sempre, Sim. É o RH que olha para as pessoas. Sim. Resultado é lá pro financeiro. Dados não é comigo. Matemática, não, eu sou de humanas. Né? E tá esquecendo que não, a gente é um ecossistema, é tudo. Cadeia, é tudo. A gente precisa entender de resultado, sim. De indicador, sim. Exato. Essa é a minha bandeira, né, hoje na consultoria. Então, nós somos apaixonados em gente e resultados. Performance. Mas o que eu falo também, que a minha segunda bandeira, é que inteligência comportamental é estratégia. Eu concordo. Tá? Então, quando a gente entende que a inteligência comportamental ela é estratégia dentro das organizações, e para nós como seres humanos, dá aquela explosão, né, na cabeça do líder, do profissional. Fala qual a diferença entre inteligência emocional e inteligência comportamental? Elas vão andar muito lado a lado, mas eu entender, Mi, que é o seguinte, eu tenho um perfil. Então, eu vou pegar a Marcela, eu sou extremamente informal. A Marcela que é informal, comunicativa, mas eu vou sentar na mesa do board. Eu sei que naquela hora eu vou calibrar o meu comportamento, a minha fala, eu vou me preparar um pouco mais.
né? Eu sei que eu sou mais emotiva, se alguém não gostar do meu trabalho, eu já tenho que estar preparado que não é sobre a Marcela, é sobre aquele resultado. Então, isso que eu chamo de inteligência comportamental. E quando a gente se conhece, respeita a nossa essência, mas a gente cria estratégias e mecanismos e ferramentas, eu falo que é andar com uma caixinha de ferramenta e aqui eu vou tirar o que eu preciso nesse momento, consertar e fazer, depois eu vou guardar e voltei. É o ajuste, isso é desenvolvimento. O que as empresas, a gente quando vai falar de desenvolvimento, acontece dentro das organizações? Ou o líder até, e por falta de conhecimento. Você tem que mudar esse seu comportamento. A gente não muda a essência de cada um, né? A gente não vou lá e te mudo. Eu tenho que te conscientizar sobre quem você é, o seu perfil, suas emoções, o seu funcionamento e você entender a hora, que ferramentas como que você precisa. Como você responde aos diferentes estímulos, né? Exato, né? Exato. Então isso é inteligência comportamental. Eu não tô deixando de ser quem eu sou, eu não tô passando por cima da minha essência, do meu perfil, da minha personalidade. Então eu entendi que eu só aprender a acessar aqui na minha caixinha a ferramenta e voltar. Aí dá aquela explosão. Quando eu acho que o tilt dá qual é a ferramenta certa para este comportamento ou para aquele comportamento. E daí a gente volta na base da base da base, que do autoconhecimento, né? Porque chega muitos profissionais, né? Então, Marcela, precisa trabalhar aqui com certa pessoa. Ele é muito comunicativo, ele é muito expansivo, ele não tem a percepção do ambiente, tem que parar com isso. E aí eu trago o contrário, ele não é que ele tem que parar, porque se você vai matar ele é bom nisso, ele é bom em se comunicar. E aí o que às vezes eu quero fazer? Vamos fortalecer isso, né? Você tem que ajustar, conscientizar ele que ele tem a estrela dele é a comunicação, é ele chegar no ambiente, perpetuar e engajar e falar. O que a gente vai trazer para ele? Ferramentas de como se comunicar melhor, mas usando da potencialidade deles. E aí, muitas das vezes, a gente, então... E é isso que eu chamo aqui de, vamos desenvolver, né, de inteligência comportamental. Então, não mudar o outro, ninguém muda ninguém. Meu Deus, né? A gente entra numa zona de loucura, né? Então, assim, de controle que não Imagina uma empresa com 6.000 pessoas, você quer mudar? Não dá. Só que o que é? Quando vai fazer, eu falo a palavra feedback, já dá aquele arrepio, porque eu vou falar do que não tá bom, né? Mas é cultural, né? Exato, fala feedback, o que não tá bom. Mas e aí, vamos fazer o contrário? Porque é mais fácil eu potencializar o que eu já tenho, algo de fantástico e ajustar, do que eu entrar naquilo que eu tô tentando mudar, fazer o outro ser outra pessoa. Aí as pessoas entram em zona de sofrimento. Eu ia falar isso, né? Gera uma frustração tão grande no outro que ele não consegue sair daquela inércia. Exato. E a inteligência comportamental é fantástica também para a gente olhar o desenvolvimento da equipe, do amadurecimento, das próximas cadeiras, funções e tudo. Porque eu brinco também que a gente não faz peixe subir em árvore, né, gente? A gente mata o peixe. Mata o peixe. O peixe não foi feito para estar ali. Então, se ele tá ali, alguém colocou. Né? Ele vai morrer. Mas aí eu falo que é o jabuti na árvore. Daí é o jabuti na árvore. Né? Então, tem um jabuti na árvore, mas enfim. Mas às vezes tem um líder e a empresa, ela não tem conhecimento do perfil daquela pessoa, da essência, do que ela tem de lastro, que eu chamo, para percorrer. E eu acredito que eu posso mudar e desenvolver todo mundo. E não é bem assim. Por onde começar essa jornada? Pelo justamente o mapeamento do perfil comportamental, que eu acho fantástico, uma ferramenta de mercado que a gente tem. Mas dá pra fazer pra todo mundo? Dá, todo mundo pode fazer. E a gente vai começar do básico. Quem são os dominantes, os influentes, os analíticos, os planejadores? Isso já é o primeiro passinho para a gente começar a falar de inteligência comportamental. Eu também acho fantástico. Né? Feito isso, aí o líder precisa o quê? Ele já sabe, ele precisa aprofundar aí no papel dele de líder, de conhecer as histórias, a trajetória, como é que essa pessoa chegou até ali. Isso determina características Marcela, você individuais de cada um. Essa iniciativa, né, ela precisa partir da empresa, enquanto movimento corporativo, ou ela pode partir do líder, para empresas que ainda não têm isso mapeados, né? É uma iniciativa, é um programa de RH ou não? É um programa daquela liderança para aquele time? Eu vou falar dos 50 e dos 50, né? O líder, ele pode ir em busca dele, mas ele não pode ele não vai ter autonomia para gerar um movimento sozinho dentro da companhia. Para a equipe dele. Né? Então, por exemplo, ele pode ir atrás de conhecer a si e
tem diversas formações, cursos, mas se aprofundar em perfil comportamental, isso já dá uma explosão na visão dele. Por quê? Ele já passa a olhar para a equipe dele diferente. Sim. Então, por exemplo, na mentoria eu trabalho isso muito com o líder. Sempre o primeiro pilar da mentoria, o processo de autoliderança. Então, ele conheceu o perfil dele, onde ele precisa se ajustar ou não. E aí, naturalmente, ele já fala, nossa, o fulano da minha equipe é assim, o ciclano comporta assim, o beltrano é esse, tal. Preciso ter esse comportamento assim. Até porque eu já vou migrando e ele vai ter que adotar estratégias de comunicação diferente. Né? Então, ele tem os dominantes da equipe dele, dominantes são extremamente focados em resultado, Daí direto, entra em liderança objetivos. situacional também, né? E entra também em liderança situacional. E aí é natural, ele vai ficando consciente e ele expande essa consciência. Mas, de novo, ele precisa passar pelo processo primeiro ele. Porque aí ele se reconhece, então ele naturalmente ele tem mais familiaridade e acontece, ele traz porque ele já está familiarizado com o comportamento. Dá o primeiro passo, não esperar a empresa. Agora, então ele tem eu falo que ele vai ter essa chance na mão e aí naturalmente ele consegue criar estratégias melhores na gestão dele. Mas o quê? Enquanto companhia, aí precisa ser um programa, um movimento mais corporativo, né? Porque ele não vai conseguir fazer esse movimento de baixo para cima, né? Então, ele vai conseguir gerar aquilo no espaço, né, da bolha dele. Mas de repente, até fazendo um pouco de paralelo com a sua história de profissional, carreira, né? Às vezes esse líder tomando uma iniciativa por conta própria, sendo protagonista da sua própria carreira, ele vai validar um processo ali internamente, um piloto na área dele, vai servir de exemplo e vai até poder, inclusive, ajudar o RH ou a empresa como um todo, olhar para aquilo e falar, caramba, isso é legal, tá dando certo, vamos aplicar na empresa inteira. Perfeito. Até essa chance acaba acontecendo. Sim, e sabe o que eu vejo muito? O próprio RH já utiliza ferramentas de inteligência comportamental dentro da empresa, maravilhosas, mas de novo, tá fechado lá na bolinha dele, só para fazer o processo seletivo. E para algumas posições também, né? E só para algumas posições. Só que aí, por exemplo, ele usa ali, tem a percepção daquele analista, daquele recrutador e morre ali, né? Então, o líder recebe um relatório e aí ele lê lá, mas ele só pergunta, você indicou ou não? Né? Então... E não usa mais isso como ferramenta de gestão. Exato. E a ferramenta já faz parte da empresa, mas ela morre ali naquela bolha do RH. Nossa, é verdade isso. É verdade mesmo. Entendeu? Relatórios. Então, assim, aí faz o quê? O próprio RH deixa ali, né? Então, olha pra você, a ferramenta já tá dentro da empresa. Vem cá, Lídia, deixa eu te ensinar isso daqui. Ô, Marcela, olha quanta coisa que tem que avançar. Legal. Só nessa conversa que a gente já dá pra listar um monte. Não, dá pra sair com uma lista de tarefas. Um checklist. Sem gastar com mais nada. Sério, olha quanta coisa. Então, assim, eu vejo muita gente louco, às vezes triste porque não tem orçamento. E falo, se a gente mexer bem, a gente acha muita coisa. Mas é aquilo, né? Olha pra dentro que você já vai descobrir um monte de coisa ali. E aí eu falo que eu vi minha história de vida também, né? Eu tive sempre que aprender a fazer tudo com pouquíssimo recurso, né, gente? E ficando frente os times de operações, fábricas, indústrias, né? A gente sempre brincava que era o time mais pobre da organização, o orçamento nunca chegava. A gente sempre precisou assim, reinventar muito com pouco orçamento, porque custos de operações são sempre altos, né? Então também provocava isso muito. O que dá pra gente fazer sem orçamento? O que tem dentro de casa que a gente não tá utilizando, não tá aproveitando? Às vezes a ferramenta tá ali, né? Então, poxa, o analista de dados, eu já pago a certificação, aplico em processo seletivo. Por que eu não posso multiplicar isso com os líderes? Vem cá, gente, deixa eu ensinar vocês. É verdade. Muito bom. É verdade. Boa dica. Acho que falta esses insights, né? Eu falo, acho que é por isso que esses eventos de RH, esses encontros, podcasts como este, são tão importantes, porque ajuda, sabe, a ter esses insights. Poxa, eu não... Abre a mente. Abre, eu não estava pensando nisso. Não tem essa matéria na faculdade, né? Não tem. Cara, ó, maratona neutralizando aí. Aproveita. E é isso que eu trago muito, que é o processo de mentoria, né, Mi? Que é essa experiência que a gente adquire de vida, de contexto, de cruzando uma teoria com prática, né? Então, a mentoria é justamente isso. Tanto que é bom o processo, que é você compartilhar, porque isso é experiência,
né? Eu falo, e aí alguém aqui vai ter uma sacada, alguém vai falar, nossa, dá pra fazer, eu nunca pensei, né? Que é dividir. Mas, ô Marcela, o movimento de mentoria tem ganhado força agora, é recente, né? Sim, Mas- preocupante também, né? Então, esse é o outro lado, né? E daí a minha pergunta para você é, por que antes a gente falava tão pouco em mentoria? Por que, de repente, esse boom de mentoria, né? E como que a gente, enquanto profissional, seleciona mentores extraordinários de mentores não tão extraordinários assim, sabe? Eu acho que esse boom tá vindo muito, acho que uma propagação assim também do mundo digital, né? Que tudo você faz um curso e vende. E E fica fique milionário. rico E fica em 3 milionário. dias. É. Isso. Ai, gente, eu falo, Eu fui tentar nossa. ser política na minha pergunta. Eu já mandei, já. Sei. Eu fui polida, assim. Aí já foi, então agora. Mas, e aí eu atrelo isso muito também com essa ansiedade, quando a gente leva para o mundo corporativo, né? A ansiedade de crescer rápido, Imediatismo. né? O imediatismo. E aí as pessoas têm. Tudo bem que todo conhecimento você pode vender, ajudar e fazer, mas quando a gente fala de mentorar, o grau de profundidade da experiência e dessa conexão, ela tem que ser maior. Você tem que ter vivenciado experiências. É uma responsabilidade. Porque é uma responsabilidade muito grande. Então eu falo que essa pessoa, qual que é a história? O que ela já percorreu? Quanto tempo? Então eu recebo muitas caixinhas quando eu abro lá no Instagram, que quero fazer a transição para consultora de RH. Você dá curso? Eu falo, não. Porque assim, né? Aí quanto tempo você tem na área? 6 meses. Então eu falo, criatura, né? Tem que percorrer, já, né? Domina a operação primeiro. Exato. Então não é ensinando que você vai, né? Você não vai alguém te ensinar a ser. Tudo bem que você vai aprender técnicas depois de mentoria, mas primeiro para compartilhar a sua experiência, tem que viver ela e você só vai viver lá passando pelo processo da operação, né? Então não tem curso, né? Eu respondo muito. Já buscou uma oportunidade? Já topou entrar? Vai passar pelas delícias e dores de ser um RH, por exemplo. Na minha época não tinha lei de estágio, a gente tinha trabalho, né? Sim. Era 10, 12 Sim. e era programa. Trabalhava o dia inteiro, normalzinho, né? Então, assim, mas o quê? Se colocar à disposição de viver todas as experiências que você puder. Eu acho que esse é o grande sacado, porque isso que vai te dar base se você lá na frente falar, vou mentorar. Sim. Porque não tem Você aula. conhece as dores reais, né? Sabe o que fazer. Então, primeiro, porque mentor tem que ter conexão emocional. Sim. Tem que dar esse chance, você tem que Sim. conversar e falar, gostei, vou ficar, senão não evolui. É verdade. Mas eu gosto muito, eu sempre digo, olha a trajetória dessa pessoa, se a pauta dela, essa bandeira dela conecta com a sua. Né? Então eu falo, a minha Uma dica boa. bandeira ela é a autoliderança. Para mim não existe movimento de desenvolvimento se você não quiser abrir suas gavetinhas internas. A pessoa que não quer mexer internamente, não quer olhar, ela não vai fazer uma mentoria comigo. Porque ela vai falar, opa, não estou preparada aqui ainda, não quero. Então, mas isso que você está falando deveria ser obrigatório para um líder, porque, olha eu aqui falando palavras fortes, obrigatório, mas assim, como que você vai entender do outro e das características únicas do outro se você não está disposto a olhar as suas características? Não faz sentido. Então, talvez não tenha... Talvez você não esteja não querendo abrir gavetas, mas não querendo ser um líder. Ô, Dani, eu acho que... E gerar só relações muito superficiais. Então, mas como é que você lidera sendo superficial? Aí é onde que impacta que você não tem um resultado, eu acredito, né, Dani? Porque tá o problema. Porque aí é onde a gente tá entrando na bolha do conflito. Porque, de novo, eu volto lá na minha frase milionária, até esqueci de anotar ela, né? A do milhão. Tá gravado. Mas... Gente, nós estamos falando de seres humanos. Você tá vivendo as suas lutas internas ali, você tá com as minhas, eu tô aqui, eu sou líder. E aí eu tenho medo de me aprofundar nessa relação, e se eu não me aprofundo, a gente é superficial. Só que o quê? Eu não consigo te fazer o movimento de você gerar o resultado, te ajudando aqui, ó, nesse detalhe. Então a gente fica muito superficial, tudo muito superficial nas relações. Não, eu concordo. Né? Cada vez mais eu tenho, mas aí, né, vai ficando superficial, eu tenho medo, nem pergunto.
Porque eu, dependendo do que vi, eu já não quero nem, né? Porque você sabe, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Toda vez que você pergunta, a resposta pode te levar a um movimento. Nem sempre você está disposto ou tem coragem de corresponder a essa resposta. Pois é. Outra coisa que eu acho fundamental dentro das organizações, preparação para aquelas pessoas que são aos sucessores, programas de talento, de trainee, mas aquelas pessoas que estão vindo numa preparação para ocupar uma posição de liderança. Qualquer programa de treinamento, enfim, para mim, o primeiro módulo que tem que ter ali é o falar do alto. Você precisa preparar os líderes em primeiro lugar de si. Se ele não entender disso, é que ele não olhar as dores dele, as emoções, a gestão, o que ele faz com isso e buscar, para que ele senta naquela cadeira, ele tem as deles e vem mais as de 32 pessoas que ele ganhou de presente. É isso. Ô, Marcela, eu acho, não, perfeito, eu acho que matou aí. Aí vem a explosão, a pessoa não dá conta, ela não dá conta nem de administrar as dela. Aí ele ganha mais 32 pessoas na equipe, surta. Agora, olha, adoece. Né? Agora, assim, eu não sei, acho que valeria a gente perguntar para um CEO, né? Como que ele vê isso? Porque imagino que deve ser muito difícil para um CEO que não tem esse perfil falar assim, eu vou treinar toda a minha liderança, a gente vai começar por autoconhecimento, autoliderança, né? Mexer em feridas que estão ali, curar essas feridas, né? Quando ele olha para só números, sabe? Sim. Como que você traz essa necessidade para ele, falando o idioma dele? Porque, senão ele vai falar assim, é o RH que abraça a árvore, sabe? É o RH, né? Isso é coisa de RH, isso não é coisa de negócio. Porque ele não consegue ver isso, esse impacto no negócio. Exato. E aí, de novo, nós vamos ter que ser muito bom em reunir, traduzir isso em números, em avanço. E aí, no processo de desenvolvimento humano mesmo. Sim. Né? Sim. E aí vai ter... E aí tá tudo bem a cabeça dele ser voltada para resultados, esse é o papel que a gente precisa dele mesmo. Mas ele também tem que ter a portinha, que alguém ajude ele a acessar, pra ele falar, caramba, isso... Porque ele precisa passar por esse processo também. Exato. Né? Exato. E é muito comum, às vezes, os profissionais saírem de treinamentos e de programas de desenvolvimento e falar assim, poxa, o meu gestor vai passar por esse treinamento? O meu diretor vai passar por... O presidente da empresa passou por esse treinamento? Exato. Né? Porque tem que começar de cima. Exato. E ele é referência. Ele é referência. Ele é referência. Então, você vê um comportamento, você vê o mercado, que o mercado já está começando, alguns CEOs fazer esses movimentos. Sim, a gente tem visto Então, você vê que na internet, no Instagram, as vidas estão carinhas, né? Estão começando mais o quê? A ser compartilhada uma rotina pessoal, de saúde, de família, o contexto da família voltou. Sim. Né, eu falo que a gente tá se deixando a era de ser sozinho, era legal. Agora, o auge é você ter uma família com 2, 3 filhos. Olha, então você vai vendo o movimento. E aí o que? É sucesso, ele cuidar da saúde. Existe um ser humano por trás do diretor. Exato. Existe um ser humano por trás do CEO. Exato. Né? Então a gente já tem um movimento chegando no board. O board já tá entendendo que, não é só mais, não adianta. Porque ele precisa... A influência da liderança é as pessoas que seguem. Então, se ele corre, olha, ele faz gestão de uma empresa desse tamanho, ele ainda corre, tem um casamento. E aí, claro, gente, sem entrar, ele também tá lutando, tem as coisas. Mas o que? Ele tá ali construindo uma realidade de vida como humano também. Que reflete na cultura da organização, né? Exato, né? Então, se ele, né, eu também consigo. Então, ele passa a fazer esse exemplo. O algo do top. Mas de novo... E olha, é um desafio. Mas eu acho que é uma jornada que já começou. Sim, né? E é tão gostoso. É gostoso. É uma jornada que já começou, que a gente conhece o resultado, sabe que dá resultado, né? E que não tem mais volta. Acho que é um caminho sem volta. Mas o princípio da autoliderança, para mim, ele é o chave de tudo. É a premissa, né? É premissa. É premissa. E precisa estar... de alguma forma na estratégia do negócio. Precisa estar na cultura. Na cultura. Né? E até porque o líder também ele não tem a missão de ser terapeuta, né, gente? Não, então é longe disso. Não é papel dele. Aliás, é até perigoso se ele quiser fazer isso. Não pode. Nem permissível, né? Mas eu falo que ele criar um reservatório de confiança dele.
né? Eu trabalho muito essa teoria que eu falo para eles. Você tem um reservatório todo dia com cada pessoa, cada membro da sua equipe, que todo dia pinga uma gotinha lá. Ele é o primeiro que acolhe. Né? E aí aquele dia que a conversa tem que ser difícil, tá tudo bem, porque seu reservatório tá cheio. A pessoa até te agradece, né? Às vezes ela fala, cara, você me abriu minha visão, eu nunca pensei nisso. Eu gosto do seu reservatório, tá sequinho, né? Aí chega o dia da conversa difícil, é mais difícil ainda, né? E ter conversas difíceis é algo que a maioria das pessoas foge. Sempre. Sim. Porque já tentou e deu Sim. errado, né? Fica Porque ela quer ser vista como popular, como boazinha. uma emoção da responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. Ela quer ser aceita, né? Nós buscamos pertencimento. O tempo todo. Aí de inerente novo do ser veio humano. o balaio das Começa tudo de novo. Vamos emoções. começar lá na primeira pergunta. Marcela, eu sei também que você gosta muito de cultura, né? Cultura e comunicação. Então, vamos falar um pouquinho desses dois temas, né? Vamos. Na sua experiência, como cultura organizacional impacta o negócio? A gente acabou de falar de liderança, já que demos agora spoiler. pois é. Impacta a reputação, engajamento e até a competitividade das empresas. E se você pode compartilhar um exemplo pra gente de alguma prática que você conhece, que deu certo? Legal. Acho que cultura ela pode alavancar, como ela pode também ser o grande sabotador da própria empresa. Com certeza sim. Acho que eu definiria muito nesses dois pilares, né? E traduzindo, eu brinco que é o jeitão como as coisas são feitas ali. E eu resumo cultura, que a cultura ela é formada pelos piores comportamentos que nós aceitamos. Nós toleramos dentro da organização. É tudo que a gente aceita, né? Tudo que a gente se permite, né? Que isso é aquilo que ocorre no corredor, no cafezinho, na área de, né, quando a câmera está desligada, No que não é enfim, dito. no que não é dito. Então, e por que? Nossa, Marcela, mas os piores comportamentos que nós toleramos? Sim, porque eu também não vou ser clichê de dizer que não vai existir máximo comportamentos ou comportamentos legais. Nós estamos falando de, gente, ser humano. Não vai existir essa, né, e nem na Disney, enfim, né? Então, assim, mas qual que é esse mínimo que nós toleramos? Né? Então, foi uma voz mais alta, foi um assédio aqui, o que é? Que tamanho? Qual que é a proporção? E como a gente trata isso, Né? Principalmente. Então, e aí esse jeitão que vai se formando, ela determina se se alavanca ou se sabota. Então, eu falo que ela mesma é responsável e de como as coisas são feitas e vai criando a identidade no mercado dessa empresa. Então, eu pego, por exemplo, né, você me perguntou um case super legal de como a cultura pode influenciar esse processo. Então, eu vou pegar um exemplo, né, um dos grandes players do agro que eu pude estar. A missão da empresa, ela colocou muito claro no planejamento dela estratégico. Nós queremos ficar entre as 5 maiores aqui no Brasil. E nós queremos isso em 5 anos, né, nesse crescimento, e sendo referência em pesquisa e inovação. Porque com os outros 2 players, a gente não vai brigar por mercado, a gente não sabe onde a gente tem a oportunidade de fazer essa diferença. Pesquisa e inovação. Então, a gente vai precisar de um plano, né? E aí desenhou o plano para esse crescimento e ela, né? E ela sabe que ela vai chegar até a 3ª posição, né? Então, estava em 5 e a meta é ter 3. Para passar o segundo e o primeiro, já está claro que ela não vai, mas ela falou, nós vamos chegar lá. Então, começou todo um desdobramento. E aí entrou, então, dentro desse processo, por exemplo, uma compra, uma fusão. Então, quando a gente vai falar de fusão, vem uma fusão de uma cultura japonesa. E aqui uma base de cultura indiana, né? E Como é que junta e a isso? gente está no Brasil, nós estamos no Brasil. Então, 3. né? Então teve todo... Que delícia. E, né? Então você pega ali, né? A cultura japonesa metódica, processual, calma, item a item, né? Todo aquele jeitão. E o nosso jeitão Brasil, né? Vamos fazer, aconteceu hoje, amanhã a gente vê como é que resolve, vamos, calor da emoção, né? Botina na terra e... Vai dar certo, e tal. confia. E entrega, pô, né? Nossa Senhora, eu falo da chuva, da lavoura e aquilo. Mas é o jeitão da empresa e funcionava, mas as pessoas vivenciavam aquilo e estava no DNA. Então, teve todo um trabalho aqui de preparar, porque fez uma fusão, então a gente recebeu um time que olhou e falou, caramba, o povo é doido, né? Então,
A gente começava, então, workshops, começou de baixo para cima, quais são as principais lideranças que vão influenciar esse processo? A gente vai trabalhar primeiro eles, porque eles vão ajudar. Esse movimento foi patrocinado pelo RH? Foi... Sim, teve todo o envolvimento, né? E aí, de novo, né? Nesse momento eu estava à frente a gestão das fábricas, então eu estava falando ali de um processo, né, grande, né, de 80%, né, aqui desse time. E que, de novo, entra um fator muito importante que as empresas esquecem, que é trabalhar a liderança tática. Eu falo que é aquela que está no meio, né? É a mais difícil. Sanduíche. Né? Ela que vai aqui, ela que vai ajudar a operação da vazão nessa parte. Então, começou o quê? Com antecedência, e aí, de novo, aí vai cair na comunicação interna, né? De preparar o movimento, mas preparar quem está chegando e quem vai receber. Sim. Né? Então, falar dos valores, quais são os novos valores, como é que isso no dia a dia funciona, como é que as coisas aqui são, a integração pouco a pouco, qual que é o primeiro time que a gente precisa integrar, fazer todo esse movimento. Então, foi um plano de gestão, né, de mudança. De gestão e de preparação de 2, 3 anos, constante fazendo isso. E aí, mais que isso, a empresa falou que ela queria ser referência em ocupar uma 3ª posição, mas também ser referência em pesquisa e inovação. Rapidamente, pesquisa e inovação precisou ser um mantra dentro da empresa, porque a gente precisava trabalhar a cultura de inovação e pesquisa, né? Então, internamente, o desenvolvimento dos programas de melhoria contínua, de incentivo à pesquisa, de bolsa doutorado, de projetos na sociedade, com faculdade, com pesquisa. A gente falou que... Ou seja, amarrou toda a cadeia. Tem que amarrar toda a cadeia, né? Hoje ela já ocupa a 3ª, então, né? Conseguiu, deu certo, deu então. Tudo certo, Deu mas certo. A importância, né, de você olhar para tudo isso. Então, processo de, no mínimo, 3 anos. E o mais bonito de tudo isso, conduzido... Foi tudo perfeito? Claro que não, porque a gente tá falando de gente que não se adaptou no meio do caminho, que o choque é muito grande, mas nós olhamos para cada um dos níveis, como é que isso impactaria, né? Como é que eu explico desde a operação até o líder aqui, os níveis de líderes, os corporativos, né? Fusões. E tudo isso, né, ainda tentando mobilizar a empresa dentro do ambiente de segurança psicológica para quem tá, porque quando a gente tem esse tipo de mudança, gera incertezas, medo, né? E agora o que vai acontecer? Total. Tá vindo gente nova. Exato, porque você tem o primeiro. Nós estamos expandindo, mas entra todo um desafio que é olhar. Essa área, ela precisa ter 2 cadeiras dessa? Porque tá vindo gente igual. Alguém vai sair. É o maior, quando você fala de processo de compra e venda, é o maior medo que o time fica. Sim. E aí, tá vindo alguém acima ou não? Então, preparar essa comunicação é importantíssimo. É uma delícia esse processo, né? E aquela loucura, e jogo, e workshop, e cultura, e valor, e gente chegando, e gente se adaptando. Mas você trouxe um elemento aí que é importante, que muitas vezes as pessoas não pensam e acham que tudo acontece no estalar de dedos, né? Que é o tempo. Um processo de aculturação leva de 2 a 3 anos mesmo para acontecer, né? E um programa de gestão de mudanças, a comunicação precisa começar a trabalhar muito antes da mudança acontecer. Muito antes, muito antes. E principalmente, e é claro que você não pode, algumas coisas não podem ser ditas e faz parte do processo. Faz parte do processo. É natural, gente, não existe faz parte isso. do processo. Né? Hoje um CEO falou, vou comprar uma empresa, ele já vai falar, gente, tô pensando em comprar uma empresa. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade, mas a todo momento cuidar desse plano e olhar o que a gente já pode anteceder. Que a gente pode ter com antecedência, começar a preparar. E aí o que eu falo, o cuidado que é ser comunicado internamente antes de sair na mídia. Né? Então, se sai na mídia antes. Isso é respeito, né? De você falar isso dentro, respeito, aí a cultura foi toda por água abaixo. Aí não há programa, não adianta. Há recurso que você mude. Não, daí não adianta você ter lá nos valores respeito. Respeito pelo indivíduo, valor número 1 da companhia. E daí... num movimento desse, o seu colaborador é o último a ficar sabendo. E aí você vê muito isso acontecendo, né? Saindo informações. E aí eu tô falando eu tô falando de manchetes oficiais mesmo, né? Muito, sim. Sai antes de sair internamente, né? Então, é verdade. É o respeito e o por time que tá ali. prejudicial pro clima.
né? Aí não tem, Afeta diretamente o não clima. tem milagre. Não tem. Esvazia o tanquezinho da confiança. Acabou. Esvazia o tanque da confiança. Fica negativo. E aí, a equipe se sente traída Traída, mesmo. é. Né? Poxa, eu tô aqui, né? Não teve essa clima já comunicação. era. É isso. E não tem nada de mimimi, não tem nada de... Não. Realmente... Emoção. Não é legal. Não, e assim, né, rapidamente a reputação Exato. cai. E para você reerguer, não é na mesma rapidez, mais com a mesma trabalho. velocidade. Demora Demora mais. muito. Muito mais. Agora, pesquisas recentes mostram que 97% dos líderes, é um número muito alto, Marcela, veem programas de bem-estar como extremamente importantes para a satisfação e retenção. E né? Acabamos de falar aqui que né? Mas ao mesmo tempo em que performance e resultados continuam sendo pressionados. Então, na hora de escolher entre resultado e bem-estar, ele não consegue colocar tudo na mesma caixinha. Ele vai para resultado, né? Como que a gente equilibra essa demanda crescente pelo bem-estar, né? E continua performando? Uma boa pergunta de 1 milhão também, hein? Ela... eu acho que não vai ter uma receita, mas vai ter uma linha tênue, que o líder vai ter que ter sempre essa balança, né? E a organização também. Eu acho que eu vou resumir num tripé aqui, que é o equilíbrio, a saúde da organização e a saúde dessa performance. Porque vai ter que ter momentos, e aí eu vou usar a teoria do reservatório de confiança, né? Que eu vou ter que puxar um pouco mais para esse resultado e entregar. Mas se eu tô alinhada, esses programas de bem-estar, eles funcionam, a minha saúde da organização, ela tá boa. Mas quais indicadores você acha que o RH pode olhar para equilibrar isso? Você fala no bem-estar. Bem-estar, Aí, para monitorar esse equilíbrio, na verdade. índices percentuais de engajamento, Perfeito. tá? Aí vai entrar os básicos também, mas é o quê? Mas, de novo, eu vou cair lá na área de saúde ocupacional. O que eu tenho de mapeamento de números de afastamentos, né? Cruzando isso com momentos de mais pressão, de performance, de projetos. Eu tenho esse estudo, eu consigo visualizar isso, né? Tem índices de CIDs de ansiedade, de depressão, de números de consulta, né? E às vezes o termômetro ele dá o momento, né? Que aquilo... Porque às vezes eu tenho um programa, eu pego muito, por exemplo, aqueles programas tem muito dentro do bem-estar, né? O atendimento online, o aplicativo e tudo mais. Mas e aí, tem métricas? As pessoas estão utilizando, não utilizam, se utilizam. Então, buscar um pouco assim, olhar de todos os recursos que eu tenho interno, esses números. E sabe uma coisa que passa na minha cabeça também? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? A gente não deveria olhar para o resultado e só olhar para o bem-estar, mas deixar de olhar para o resultado, ou só olhar para o resultado e não olhar para o bem-estar, porque você só consegue atingir resultado sustentável Estando bem? aliado com O bem-estar. O bem-estar. Saúde mental, bem-estar. bem-estar. Exato. Perfeito. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter um pico de resultado e depois você vai ter uma Adoece queda todo mundo abaixo da assim. normal, né? Da Você não média. sustenta, né? Então, Exato. E aí o programa de bem-estar, eu falo que como é que tá essa saúde? Eu chamo de saúde organizacional, mas é entender a empresa tá saudável, né? Hoje a gente tá aqui com as pessoas com crise de pânico, maiores afastamentos, porque assim, o que tá caindo ali? E isso vai afetar o resultado. Que vai se não afetar, tiver sim. legal. Sem dúvida. Agora, se vê, né? Você trouxe uma palavra que para mim é bastante emblemática, saudável. Muitas vezes, quando você pergunta assim, a sua empresa está saudável, para onde ele olha? Para resultado financeiro. É verdade. Resultado financeiro, tá dando lucro ou não tá dando lucro. Exato. Tem a saúde, é o que eu falo, tem a saúde organizacional, né? E tem a saúde financeira. Então eu pergunto muito isso para os líderes, como é que tá a saúde organizacional da sua, Perfeito. né, da sua empresa? Porque ele não consegue me dizer, me falar, realmente, mas por que eu não faço essa interpretação? E aí o programa de bem-estar tá lá, Marcela, mas tem várias coisas, as pessoas nem utilizam. Por que elas não utilizam? Porque será que é isso mesmo que elas estão precisando? Né? E aí a gente pega eu falo que são algumas coisinhas que é legal você ter na empresa, mas elas não é um programa de bem-estar. É a fruta que entrega, né? Mas são paliativinhos, então né? Isso é legal super ter, isso paliativo. tá dentro de um contexto
de um programa, mas não é porque eu entrego a maçã todo dia que eu tô promovendo saúde. E o quanto você tá ouvindo Exato. seus colaboradores, né? Então, o bem-estar, eu resumo que esses itens, eles são legais, faz parte do dia a dia para tornar o dia mais leve, gostoso, incentivo, você lembrar as pessoas que aquilo é importante, mas é mais profundo o bem-estar. O bem-estar é entender que tá, né, eu vou resumir em saudável organizacionalmente, sim. Não, tá pertencer certo. aqui. Tá certo. É isso. Muito bom. Agora, se você pudesse destacar 3 tendências, Boa. uma gigante, né? Que os profissionais de RH mais maduros precisam estar preparados para os próximos 3 a 5 anos. E quando a gente fala 3 a 5 anos, né, Marcela, a gente acha que é algo que vai demorar para chegar. Não. E quando a gente faz assim, aí. já tá aí. Tá aí. Até porque você tem que começar agora para Agora. ver o resultado, Daqui né? 5. Daqui 5. Boa. Mas acho que em 3 grandes eu vou resumir a primeira, o RH com foco nesse preparação dessa liderança, falando de futuro de trabalho. Eu acho que se você tiver que... RH, se você tem que escolher um programa para investir, invista na sua liderança. Né? Ela é aqui intermédio, corte o resto tudo, mas o programa de liderança deixa ele, né? Lute por ele, porque eles são as pessoas que vai fazer tudo isso acontecer. Vai guardar a cultura, vai mobilizar a cultura, Exato. Vai desdobrar vai internamente. desdobrar a estratégia. Eles são os principais influenciadores, eles vão desdobrar isso internamente. Exato. Então, assim, trazer pautas para esse desenvolvimento dessa liderança que ajude ele a entender essas emoções, essa gestão dessa emoção, dessa inteligência comportamental. Como é que ele vai unir isso tudo com bem-estar? A gente tem que ajudar eles a montar esse quebra-cabeça. Né? Eles estão com as pecinhas ali, mas eles também não estão entendendo qual o desenho que precisa montar. Eu acho que esse é o grande primeiro. O segundo vai ser trabalhar com dados. Então, cada vez mais é o People Analytics conhecido, mas eu diria que a segunda aqui precisa a gente converter isso tudo em números, dados e informação gerencial. Isso traz clareza, facilita na decisão. Exato, né? Então, assim, decisão, orçamento, você ir buscar novos recursos, ver onde eu errei, onde eu acertei. Priorizar, organizar, porque aí, de novo, para nós é desafiante mesmo, que a gente tem a pauta humana na mão. E aí a pauta humana, ela é intangível. Ela é subjetiva. Né? Ela é subjetiva, ela é feeling, ela é sentimento não envolvido. Então, isso aqui a gente vai ter sempre, faz parte. Mas a gente precisa trazer esses 50% para dar esse equilíbrio. Então, quanto mais, a gente não pode esquecer dessa, mas também não pode só viver com essa. Perfeito. Né? Então, acho que a gente tem que parar de inventar a roda também. Né? Então, tá querendo falar lá das 5, 7 camadas da comunicação. E, gente, nós estamos tentando superar a primeira. Então, assim... E aquela coisa que a gente falou antes, né? Olhe para dentro de casa, né? Às vezes as respostas estão lá, organiza. Olha para os seus processos, para os seus recursos. E eu queria acrescentar também coisas que você mencionou hoje, que é, primeiro, a autoliderança. Acho que isso serve para o RH também. Sim. Né? Aprender a usar a caixinha de ferramentas, inclusive quando estiver sentado numa mesa estratégica com o board, né, com os diretores, para justamente poder argumentar a favor de todo esse planejamento estratégico, de investir em liderança, de que, olha, é importante, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo, me dá orçamento, vamos fazer a coisa acontecer. Perfeito. Acho que isso também é uma coisa muito legal. Perfeito. O RH vai ter que se desafiar, ele, né? E eu convido ele, vou acrescentar a terceira aí, que é ele cuidar dele mesmo, né? Da própria... Exatamente. 50%. Né? Exatamente. 50-50. E se não conseguir se cuidar sozinho, levanta a mão e peça ajuda, né, Marcela? Exato. Porque também, assim como os líderes estão entrando em sofrência, nós também entramos em não saber manusear isso tudo e como fazer. É verdade. Então, a auto também, a partir de si, no princípio de poder provocar isso no líder e ele até chegar na equipe. Eu não sei se você concorda, mas especialmente a média gestão, né? Que tá ali, que precisa olhar para cima e precisa olhar para baixo. Sim. E para os lados. Né? Sim. E aí, a gente falou do programa de liderança, né? Então, vai fazer o programa de liderança, não faz só para uma camada, né? Então, assim, faça de uma forma que ela é estratégica. Tudo bem, a gente não tem orçamento, aquilo, beleza, vamos começar aqui nessa diretoria, nesse board, mas o que eu posso fazer que seja sem custo, mas que eles estejam envolvidos e entendam o que está acontecendo?
que tá vindo algo para chegar para eles, né? Que agora é um pouco mais simples, mas que eles tenham a informação do que tá, né? Que é esse programa que tá acontecendo? Mas não estratifica, o estrago é muito grande, porque quem faz o movimento tá aqui. Tô adorando isso. Né? Quem faz o movimento é aqui, eu falo muito isso, né? Não, mas a gente vai começar com a diretoria. O ano que vem a gente vê os gerentes e depois os coordenadores, e depois os supervisores. E vai. Qual o sentido disso? Porque assim, né? Então eu não consigo nem às vezes traduzir, né? Mas, né? Eu brinco, não acontece por aqui não, né? Mas não pode, porque você precisa que isso aqui flua. E esse time que vai impulsionar lá. Sim. E aí, se eu tô trabalhando aqui, eu tenho mais 3, Aí fica cada vez mais hierarquizado, né? Cada vez mais segregado. Exato. Ou do contrário, se eu não vou começar de baixo para cima, mas a mesma coisa, a gente vai atacar aqui nessa operacional, mas eu vou subir, eu vou alinhar com toda essa liderança em cima, o que vai acontecer, eu vou reportar, né? Eu vou mandar para eles o que está sendo trabalhado ali. No mínimo, alinhar a expectativa, né, para que, Marcela? Né, eles façam, mas não estratifiquem. Marcela, você acha que seria arriscado demais e errado lógico que depende do tamanho e perfil da empresa e disponibilidade financeira. Mas o RH muitas vezes arriscar a ele promover workshop no sentido de, vamos falar sobre diferentes perfis comportamentais, porque é uma ferramenta que normalmente o profissional já está habituado, já sabe como é que funciona. Ele replicar certos conhecimentos para os líderes da empresa, você acha que isso é arriscado demais? Acho que tem que ser mensurado o nível que esse profissional tem, acho que para conduzir, de conhecimento, né? Se ele Então, a gente não tem como fazer uma formação para todo mundo. Vai escolher um profissional que tem mais habilidade, né? E sempre ter alguém com mais experiência só para acompanhar, validar, direcionar, né? E não sair fazendo, né? Então, que seja... Né? Então, a liderança, assim, ela tem esse conhecimento, não tem? Então, a gente usa muito dos multiplicadores internos. Ô Marcela, e a gente vê esse movimento muito mais presente em empresas maiores, que tem escolas de líderes, academia de líderes, universidades corporativas, e empresas menores, não. Né? E não é só por uma questão de orçamento. É uma questão, às vezes, cultural também, né? Que é uma coisa que a gente percebe muito. Sim. Eu acho que essa dica que você deu, ela atende essa necessidade desse público. Legal. E o empresário, o pequeno empresário, né, eu falo pequeno mesmo, até o médio, ele entender que ele tem recursos externos que podem ajudar ele. E ele também não tem obrigatoriedade, ele também não vai saber de fazer isso tudo e é dele. Então, ele buscar essa ajuda, entendendo da importância da gestão de pessoas, do desenvolvimento para o resultado dele. E ele pode provocar os 50% cada vez mais, né? 50-50. Nós temos uma responsabilidade, mas a carreira é sua. Sempre. Vai buscar, né? E estimular isso, né, Dani? Sim. Porque pro profissional é muito cômodo, né? Entrar para trabalhar e esperar que a empresa desenvolva, né? E a empresa, de verdade, as empresas, do modo geral, assumiram a responsabilidade pela educação do colaborador. E elas acabam, elas mesmas, na sua própria comunicação, provocando que isso tudo é só dela. Exatamente. Exatamente. Então, vamos compartilhar essa responsabilidade, mas deixar claro isso, né? E programas de liderança, eu trago que ele também tem que ter sempre o que é legal, né? Convidar as pessoas internas da companhia, e isso ser equilibrado sempre com a soft e com as técnicas. Sim. Né? E aí as técnicas que eu falo é a inteligência do negócio. Então, às vezes, a inteligência do negócio, ela tá naqueles profissionais chaves que se for embora, leva tudo. Como é que multiplica a inteligência daquele negócio interno? Então, você colocar módulos que as pessoas, elas conheçam do negócio também. Cria trilhas para ela percorre isso tudo utilizando de das próprios recursos internos que você tem. Claro, e de novo, sem sobrecarregar as pessoas, sem dizer que você vai fazer, criar sábado e domingo, mas como é que eu convido essas pessoas também para elas fazerem a multiplicação dessa inteligência do negócio? Sim, perfeito. E com tudo isso, a gente tem aí uma jornada do colaborador muito mais rica,
é muito mais voltada para desenvolvimento, Sim. para o cuidado, Sim, né? sim. E, obviamente, para resultado, porque no fundo, é isso que as empresas esperam. E é isso que Resultado. movimenta a economia, é isso que é necessário, né? Através de pessoas, não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem É jeito. isso. Marcela, tem algum outro? Você deu tantos conselhos bons aqui. É verdade. Dá pra gente É, gravar mais gravar umas Pois 10 é, horas. mas- O mineiro, você sabe que tem conversa pra... Mas o mineiro Olha lá, também... ele já- é. O horário. Então, já que a mineira precisa voltar para Minas, Oh, meu e tem uma Deus, longa tá estrada vendo? pela frente, queria que você deixasse um conselho final, uma mensagem final, os seus contatos, como que as pessoas te acionam. Legal. Gente, acho que conselho, né? Não acho que eu vou deixar conselho uma provocação, não Isso, sei. Tá isso. mas ela é muito simples, mas também muito desafiadora. Então, em primeiro lugar, invistam no seu auto, Perfeito. né? Acho que todos é o seu grande convite para todo mundo, gente. Cada um cuidar da sua plantinha, o mundo vai ser incrível, melhora as empresas, organizações, né? Parar de terceirizar para o outro aquilo que é nosso. Então, eu acho que esse é o que eu mais digo, invista no seu alto. Porque a carreira é sua, a jornada é sua, a vida é sua, né? E as organizações a gente passa por ali, deixa um pouco e leva um pouco. Então, que a gente aproveite essa jornada. E lembra-se que é de aprendizado contínuo, é lifelong learning, todos os dias aprender não para, se desafie em alguma coisa. E estejam sempre preparados para mudar de faixa. Né? Então, eu falo do meu próprio exemplo, né? Eu já atingi faixa preta em cadeiras, né, dentro de mundos corporativos. Hoje eu falo que eu troquei de faixa, eu sou faixa branca empreendendo, né? Então, uma nova jornada que eu me desafiei há 2 anos, então... Mas é faixa preta em RH estratégica, em eu liderança. não tenho medo de trocar a sua faixa, até tanto para cima quanto para baixo, né? Acho que esse é o gostoso da vida. Não se prenda a faixa também, tem gente que prende a faixa, né, e não larga Não larga o osso. né, mas então que tenham sempre a coragem de mudar a sua faixa, né, e criar referência. Acho que é um pouquinho disso tudo. Seus contatos. Meus contatos, né, então no LinkedIn, tô como Marcela Freitas, consultora. No Instagram também tem marcelafreitas.dh e o da consultoria, MF Desenvolvimento Humano. Então, muito bom. Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Eu acho que a gente aprendeu hoje muita coisa. Foi ótimo. Mas, sobretudo, como o RH estratégico ajuda a gente a ter mais coerência, sabe? Mais coragem para poder conectar pessoas a resultados. Perfeito. Né? Acho que essa fica a grande lição aqui. Que ótimo, né? Que delícia esse bate-papo. Trouxe muita clareza. E desçam para a operação. Vão conhecer os seus negócios. Exato, gente, né? Estratégico é isso, né? É não uma isso, bolha aqui inatingível exatamente. que a gente fala e ninguém consegue traduzir que esse negócio é de comer, de passar no cabelo, né? aí. É bonito, mas não tem resultado. Enfim, né? Então... Muito obrigada mais uma vez. E você compartilhe esse episódio com os seus colegas, com a sua liderança, com toda a sua empresa. Ative o sininho do YouTube e não perca nenhum episódio do Entralizando. Até mais e obrigada.